Tupirani da Hora Lores. O pastor mais bizarro, controverso e assustador que o Brasil já viu. Ele foi o primeiro condenado por intolerância religiosa no país. Já foi preso pela Polícia Federal. Tem uma pena de 18 anos e meio. E ainda assim tá solto, pregando e amaldiçoando todo mundo. São várias camadas de pura loucura, crime e vergonha alheia. Bora descer. Mas primeiramente, quem é esse cara, afinal? Tupirani da Hora Lores nasceu em 15 de junho de 1966. É pastor e líder da Igreja Evangélica Geração Jesus Cristo, fundada por ele mesmo no ano de 2000, no bairro de Santo Cristo, na zona portuária do Rio de Janeiro. Inclusive, Rua Mariano Procópico, número 37. Se refere ao endereço da Igreja Geração Jesus Cristo, onde várias vezes é citada por Tupirani como forma de desafiar a polícia a prender ele. Diz ele também que mora há 55 anos lá. E a Geração de Mártires é outro nome que os fiéis e o próprio Tupirani se referem a eles mesmos, referenciando a ideia de que eles dariam a vida por Cristo. Agora, eu fico me perguntando, será que eles dariam o cu também? Bom, o pastor se autodenomina o último Elias, uma referência ao profeta bíblico que viria antes da volta de Cristo. Também se diz o primeiro pastor preso pela ditadura democrática do Brasil. Ele transformou a própria prisão em engajamento. Eu sou a quarta pessoa da Trindade. Sabia, irmão? Sabia que eu sou a quarta pessoa da Trindade? Pastor, Trindade é três, tu não estudou não? Eu estudei, irmão, mas no mundo espiritual as coisas são um pouco diferentes, entendeu? Então eu sou a quarta pessoa da Trindade. Sim ou não? Ué, abaixo do Espírito Santo só tem o sacerdócio. Tem outra coisa abaixo do Espírito Santo? Quem? O presidente. O ditador, como é que é? Tom Yong-soo. Não existe esse cara? Quem? Vladimir Putin, o candidato a anticristo. Abaixo do Pai, Filho e Espírito Santo é o sacerdócio. Não foi isso que Jesus instituiu? Então, eu tenho orientado, irmão, eu trago uma palavra de irmão, vai orar, mas a pessoa sai daqui dizendo assim, não, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, eu não preciso orar para isso. Se tu entraste aqui dentro e ouviste eu, a quarta pessoa da Trindade, ouviste eu dizendo, irmão, sobre isso, vai orar, o que tu pensa, a tua sugestão, o que tu acha, não interessa, você entrou aqui e ouviu algo. E o que vale aqui, o que vale para a tua vida não é o que tu pensa, é o que eu digo. Porque eu sou a quarta pessoa da Trindade. Mas segundo sociólogos, Tupirani construiu uma teologia onde obedecer a Deus é desobedecer ao Estado. Ou seja, se você roubar um banco e for preso, não foi porque você é um fudido, foi porque Deus mandou. Então, automaticamente, você vai ser arrebatado, subir para o céu e vai ir mamar leite nas tetas celestiais dos anjos. Agora a gente entra na parte criminal. Foi isso que fez ele virar notícia pela primeira vez. Em 2008, fiéis da igreja de Tupirani invadiram e estragaram tudo de um centro espírita no Catete, no Rio. Quebraram imagens, agrediram frequentadores. E o pastor foi preso em 2009 por intolerância religiosa, injúria qualificada e incitação ao crime. Ele foi detido preventivamente com um fiel, Afonso Henrique Alves Lobato. Aí quando empurraram a porta, abriram a porta e entraram já xingando e quebrando todos os santos. 2 idosos teriam ficado feridos. Presos, os jovens não explicaram o motivo da invasão. Disseram que faziam parte de uma igreja evangélica chamada Geração Jesus Cristo. Horas depois, saíram sem dar nenhuma declaração. Será que outros não aparecerão? Não só na nossa igreja, mas também em outras? Isso realmente causa preocupação. Eles foram enquadrados no artigo 20 da Lei 7.437/85, Lei K.O., que trata de preconceito racial e religioso, crimes inafiançáveis, com pena de 2 a 5 anos. Em 2012, ele foi condenado a pagar 10 salários mínimos e prestar serviços comunitários. Tupirani passou 18 dias na carceragem da Polinter, na Pavuna. Só que, em vez de parar para pensar, ele usou a prisão como oportunidade para recrutar novos fiéis. Ele escreveu um livro chamado Sequestrado pela Democracia e criou o Dia do Pastor Perseguido. Teve até notícia dizendo que ele foi preso de novo em 2012.
mas não encontrei informações verdadeiras sobre isso. Ou seja, a verdade é que ele foi alvo de mandados de busca e apreensão, mas não foi preso. O ódio contra o delegado. Desde que saiu da prisão, Tupirani persegue o delegado Henrique Pessoa, que investigou os crimes dele. Ele gravou mais de 7.000 vídeos atacando o policial, chamando ele de delegadinho de merda e ameaçando: "Vou te engolir. Tua vida vai girar em torno da minha presença." Então, irmão, amaldiçoa, maldito seja o delegado, malditos sejam os seus apoiadores, malditos e desgraçados que todos os dias, quando ele pensar em reclinar a cabeça num travesseiro, que haja manchas de sangue da sua angústia, da sua aflição, que tudo aquilo que ele fez vocês passarem por falsidade, como ele mesmo disse, por engano, como ele disse, que ele colha disso 700 vezes mais a cada dia. Malditos e desgraçados sejam os da 19ª DP, malditos e desgraçados, em nome do meu Deus, eu amaldiçoo vocês, desgraçados. Que o mal triunfe sobre vocês, que as armas do mal triunfem sobre vocês, que as pragas do mal triunfem sobre vocês, malditos e desgraçados, eu não tenho parte com vocês. Lembra do delegado Henrique Pessoa, aquele que dentro da delegacia eu arrebentei com ele, macumbeiro, amigo dos homossexuais? Meu amigo, se isso não é amor, eu não sei mais o que é. O cara tem mais vídeos sobre o delegado do que sobre a Bíblia. Em junho de 2020, um vídeo do culto de Tupirani viralizou. Ele estava no púlpito com os fiéis repetindo que Deus ia massacrar os judeus por quanto cuspiram na cara de Jesus e não aceitaram a revelação de Deus. Então Hitler foi um instrumento de Deus. Porque, né? Matar 6 milhões de pessoas não foi o suficiente. O vídeo foi parar na imprensa israelense. O Times of Israel, o Jewish Telegraphic Agency e o Israel Hayom repercutiram. O mundo inteiro viu um pastor brasileiro pedindo um novo holocausto. Parabéns, Brasil! A Confederação Israelita do Brasil, CONIB, e a Federação Israelita do Rio, FIERRIO, moveram ações judiciais. O Centro Simon Wiesenthal, da Argentina, cobrou providências do governo brasileiro. Enquanto isso, Tupirani comemorava porque tinha viralizado em outros países. Polícia Federal deflagrou a Operação Shalom em março de 2021. Sim, Shalom, paz, em hebraico. Porque prender um cara que pede holocausto com o nome de paz é a ironia mais linda que a Polícia Federal já fez. Fizeram buscas na igreja, apreenderam material de gravação e documentos que incitavam intolerância. A delegada Paula Mary Hayes disse: "Encontramos farto material que incitava o ódio." Farto. Ou seja, foi conteúdo pra um caralho. Tupirani disse que as falas foram tiradas do contexto. Claro. Pedir um novo holocausto em contexto de culto é... Qual o contexto, exatamente? Agora a coisa fica nacional. Brasil! Tupirani não odiava só judeus. Ele odiava todo mundo. Inclusive eu e você. Assassinaram Jesus Cristo porque ele estava com a cara cheia de maconha como um hippie, dizendo paz e amor é o cacete, essa nação tem que ser pisada. Um coleguinha homossexual, isso é normal, não é normal não, isso é possessão demoníaca. Homossexualismo é possessão demoníaca. E fica essa mentalidade de que é normal dentro dos colégios, que não pode discriminar, pode e deve discriminar. Que Deus dê força ao mal, que a maldição que nós já lançamos sobre esta nação e sobre essa cidade, seja a força do mal para pisar os injustos, os canalhas. Que não sobre nada desse sistema judiciário de putas e travecos. Aleluia, Deus! Eu amaldiçoo esta cidade do Rio de Janeiro. Desgraçados e malditos esses sodomitas. O poder público do estado do Rio de Janeiro. Eu amaldiçoo desgraçados que são. Sistema judiciário, malditos sejam. Que as pragas, as pestes e a morte venha sobre a cidade do Rio de Janeiro, como a chuva temporã que rega a terra. Que os hospitais enlouqueçam, que o poder público enlouqueça, que
a república caia. Eu amaldiçoo esta cidade, em nome do Cristo Todo-Poderoso. Malditos sejam. Mesmo assim o esforço eu faço, te buscar eu vou. Tupirani orando para Deus amaldiçoar o Detran. Sim, o Departamento de Trânsito. O Detran sempre foi... Os fiscais do Detran, eu vou dizer o que eu penso deles, são os piores bandidos somados com o Ministério Público do Rio de Janeiro. Vocês não valem nada. Vocês são lixo. Vocês fedem. Maldito o Detran, maldito e desgraçado seja o Detran, malditos os fiscais das provas do Detran, malditos desgraçados, que tudo que eles roubaram, todo o dinheiro que eles oprimiu do inocente para botar no seu bolso, que eles sejam cobrados em forma de doença, que eles gastem tudo, não vejam o pão na sua mesa e sejam jogados na sarjeta. Malditos e desgraçados sejam essa raça maldita do Detran. Maldita seja a Prefeitura do Rio de Janeiro com as suas câmeras no trânsito, cuja mentalidade é apenas arrecadar. Não gastam 1 centavo em educação de trânsito, gastam milhões em aluguel de câmeras para retornar dinheiro para os cofres públicos. Mas você não tem uma placa decente dizendo cuidado, rua em declive, cuidado isso, cuidado aquilo. Você não tem uma segurança. Maldito seja essa raça desgraçada do Detran. Malditos os governadores. Porque nada mais espiritual do que odiar o órgão que multa seu carro. Tá, até aí quem nunca, né? Mas ele também amaldiçoava o Ministério Público. Porque isso é o vilão de todo político corrupto, e pra ele também. Porque o Ministério Público do Rio de Janeiro é uma cambada de putas e viados. O Ministério Público do Brasil, os políticos do Brasil, Cidinha Campos, como é que é o prefeito? Eduardo Paes, isso tudo é vagabundo, a Dilma é vagabunda, o Lula é vagabundo, é tudo ladrão, é tudo canário, os filhos deles são sapatão e viados, não são dignos de uma sociedade, são restos, são lixo, uma cambada de filhos da puta. Enfim, Deus ainda há de me dar o privilégio de ver o Luiz Inácio Lula da Silva morrer. Eu desafio o sistema judiciário do Brasil. Eu desafio a Polícia Federal. Eu desafio o Supremo Tribunal Federal. Se vocês conseguirem fechar essa igreja por um dia, eu viro viado na Praça Mauá. Tá dado o meu recado. A maldição contra a OAB, Tupirani pedia a aniquilação dos escritórios de advocacia e o massacre do sistema judiciário. Ó Deus, que o prédio da OAB pegue fogo e que não sobre pedra sobre pedra. Eu assopro o fogo do teu juízo sobre a OAB. Que a OAB seja um esquio de vergonha, um assovio para as nações, e que se diga: assim é o que Deus faz com o profano. A semelhança de Sodoma. A maldição contra o STF, Supremo Tribunal Federal. Esse é o melhor. Ele orava para Deus enviar um vírus novo para comer a coluna dos juízes malditos do STF, e que eles tivessem uma morte lenta e dolorosa. Maldito seja o Supremo Tribunal Federal, Deus. Maldita seja Brasília, Deus. Os gabinetes, malditos sejam. Que haja um terremoto em Brasília, Senhor, e que não fique pedra sobre pedra naquele lugar, Deus. Que este ano seja o ano de cair políticos, Deus, malditos sejam os políticos, que caiam um a um, ó Deus, velozmente. Que seja o ano de cair, ó Deus, as falsas pastores, os evangélicos, ó Deus.
que negligenciaram a tua palavra, prevaricaram, assim como massacraste Israel, ó Deus, e 6 milhões de judeus ficaram para contar a história mais terrível da humanidade. Faz a mesma coisa com os falsos evangélicos, com as falsas igrejas evangélicas. Massacra, Deus, não apenas 6 milhões, mas 60 milhões, Deus. Em nome de Jesus. Raça maldita e desgraçada, que só pensa em dinheiro e despreza a justiça e a verdade. Em nome de Jesus. O Tribunal Federal, que cada membro dele, Senhor, seja pisoteado, seja esfaqueado no mundo espiritual, seja decapitado, que eles apodreçam, ó Deus, por dentro e por fora. Que o Supremo Tribunal Federal tenha toda a sua podridão exposta, ó Deus. Esse bando de canalhas, malditos e desgraçados, Deus, encurta-lhes a vida, mas aumenta-lhes e prolonga-lhes a vergonha e a desgraça. Que a sua prole seja maldita, que tudo que emanou dele, do seu ventre, das suas mãos, que sejam malditos e que não sequer consigam entrar em sepulcros, malditos sejam. Ó Deus, que eles só vejam a desgraça à roda da sua mesa, bando de canalhas. Sim, ele pedia um vírus, em plena pandemia. Ele chamava o STF de maldito e associado ao crime. Depois da prisão, Tupirani abandonou as entrelinhas e adotou o grito e o palavrão. Ele profanou o púlpito de forma consciente, porque sabia que a violação da liturgia daria mais força à sua performance vergonhosa. Ele descobriu que quanto mais xinga, mais viraliza. Bíblia, sim. Constituição, não. Esse lema, pintado em muros do Rio, é o resumo da teologia da rebeldia dele. O lema da minha igreja, não sei se você viu lá embaixo quando você adentrou o santuário, está lá escrito, Bíblia, sim. Constituição, não. Você viu isso escrito lá? Eu vi. É que eu pensei, a princípio... Significa que eu estou desprezando essa lei chamada Constituição. Eu sou cristão. Eu não sou brasileiro. Eu sou cristão. Eu sigo a Cristo. Eu não defendo etnia. Eu não reverencio bandeira. Não bato continência. Não canto hino nacional. E ponto final. É o slogan de quem acha que a Bíblia substitui a lei. Só que a Bíblia, na mão dele, vira um martelo de ódio. Negacionismo da Covid. No começo da pandemia, ele disse que a Covid era uma criação de Deus invencível e que vacina era impossível. Foi preso usando uma camisa escrito "Não fui vacinado". Gente, Globo, vocês estão de volta. Só um recadinho. Os judeus que vão pra puta que os pariu. É a Globo pra dizer? Os judeus vão pra puta que os pariu. Massacre vem aí. Vladimir Putin tá no pedaço. Tupirani não odiava só de fora. Ele odiava os próprios irmãos de fé. Porque, afinal, se você já odeia todo mundo, por que poupar os da mesma igreja? O ataque a Aline Barros e Fernanda Brum. Em novembro de 2023, viralizou um vídeo onde Tupirani chamou duas das maiores cantoras gospel do Brasil de putas espirituais e vagabundas espirituais. Ele disse: em que lixo, em que puta espiritual se transformou a Fernanda Brum? Em que prostituta espiritual se transformou a Aline Barros? E eu paro e penso, em que lixo, em que puta espiritual se transformou a Fernanda Brum? Em que prostituta espiritual se transformou a Aline Barros? Vagabundas espirituais. Comigo, Jesus pode contar. Se é para fazer contenda usando a verdade, eu sou o homem número 1. Carla Cordeiro. Esse tópico faz referência ao provável segundo vídeo mais famoso do pastor. A pastora Carla Cordeiro fez críticas ao movimento negro e ao movimento LGBTQ+. Porém, após ser muito criticada, a pastora se desocupou por suas falas. E Tupirani achou incorreto ela se desculpar e falou isso. Cordeiro, não, minha querida, não suba mais nesse palanque de prostitutas para tentar pregar. Você não foi chamada para isso. Eu fui chamado para isso. Se vocês pedem desculpa do que falam dentro da igreja para um babaca de um delegado
um babaca mundano, espírita, vagabundo, católico, seja de qualquer outra religião. Vocês são loucos. Sabe o que você é, ô Carla Cordeiro? Você é uma puta. Você é uma prostituta. O teu pastor deve ser um viado. A tua igreja toda é uma igreja de prostitutas. Vocês não são evangélicos. Malditos sejam vocês, que a garganta de vocês apodreça por terem ousado tocar no nome de Jesus. Raça de putas e piranhas. É isso que vocês são. Manda o delegado vir aqui pedir a minha retratação. Ele não é homem para isso. Eu sou vencedor do sistema. Ninguém me detém. Eu falo, mando pra puta que pariu e continuo mandando. Manda de novo a federal dentro da minha casa e vai ver se eu cresço ou se eu diminuo, porra! Ele também atacava a Igreja Católica, a Igreja Universal, o Espiritismo, o Islamismo e até outras igrejas evangélicas. Não, mas tu respeita a religião dos outros, eu não respeito a religião de ninguém! Respeitar uma religião significa respeitar o Deus dela. Eu cuspo na cara de todos os deuses das outras religiões. Não respeito a religião de ninguém, só respeito a minha religião. Eu tenho Deus, ninguém mais tem. E assim como eu desafiei os demônios, eu quero também desafiar o Deus das outras nações, o Deus das outras igrejas. Como eu cuspi na cara do tranca-rua, eu quero cuspir na cara do Deus das Assembleias de Deus. Como eu cuspi na cara do Sete Capas e do Exu, quero cuspir na cara do Deus da Nova Vida, do Deus da Maranata, do Deus do Brasil para Cristo, do Deus da Universal, da Mundial, da Internacional da Graça. Como eu pisei na cabeça da Pombagira e cuspi na cara da Pombagira, eu quero cuspir na cara dos deuses dos batistas, do Deus de todas as nações. Aqui está novamente o mortal desafiando os deuses. Ele chegou a queimar livros e revistas referentes a Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, e a doutrina espírita. Eu cuspo na cara da Pombagira, eu cuspo na cara da Maria Padilha, eu cuspo na cara dos 500 milhares de Exus. Eles são todos fracos, são bonecos de gesso, vagabundos que não prestam para nada. Eu cuspo na cara da Inhaçã, eu cuspo na cara do Ogum, eu cuspo na cara do Preto Velho, do Xangô. Se ele tivesse vivido na época da Inquisição, teria sido promovido a cardeal. E em 30 de junho de 2022, a juíza Valéria Calde Magalhães, da Justiça Federal, condenou Tupirani a 18 anos e 6 meses de reclusão e 814 dias multa. Você acha que a juíza me deu 18 anos na lei de 3 a 6? Ela estava irado porque eu chamei ela aqui nesse púlpito de vagabunda e os juízes e os judeus que estavam grudados nos nossos trabalhos estavam pegando e levando para lá, pegando e levando para lá. No processo estava tudo aquilo que eu falei aqui estava lá no processo. Ela me fez perguntas sobre aquelas coisas. A ira dela se acendeu e, como Deus já tinha mostrado, o 18, permeando a nossa história, ela deu 18 anos. A primeira cadeia foi 18 dias. Tudo na nossa vida envolve o número 18 aí. O que significa o 18? O 8 é um novo marco e o 18 é um novo marco, mas só Deus, que é o 1 absoluto, pode gerar. 18 anos. É mais do que muito estuprador e traficante pega. E isso por discurso de ódio. A justiça finalmente fez algo certo? Quase. O advogado da Confederação Israelita disse que foi a maior pena aplicada no Brasil por esse tipo de crime. Histórico. Pena máxima para um crime de ódio. Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro disse que a condenação tem um viés educativo, pois não podemos aceitar a banalização da violência nos discursos de ódio. Ou seja, não é só uma punição. É um aviso para quem acha que pode falar qualquer coisa em nome de Deus. A prisão e a soltura, ele foi preso em fevereiro de 2022 na Operação Rofesh da Polícia Federal. Mas em novembro do mesmo ano, foi solto e responde em liberdade. Ou seja, a justiça condenou 18 anos, mas ele tá por aí, pregando, xingando todo mundo e comendo a xereca das fiéis dele. Sim, teve esse suposto boato. Uma vez quase que eu perco a cabeça, quase que eu mato a desgraçada.
Eu estou dirigindo e ela na bronca, com ciúme da irmã fulana, com ciúme da... Ela não me dá um tapa, eu dirigindo, ela não me dá um tapa, porque ela estava sentada no banco de trás. O sistema funciona. Sim, confia. Odeia hospitais particulares. Esse tópico se refere ao ódio que Tupirani tem sobre hospitais particulares, como no vídeo em que ele comemora o incêndio em um hospital particular e no vídeo que ele amaldiçoa o Rio de Janeiro, onde ele pede para que os hospitais enlouqueçam. Teve um hospital aqui na Tijuca que pegou fogo no Andaraí, chamado Badinha, alguma coisa assim. Muitos lamentaram esse hospital pegar fogo. Bem feito. Pena que queimou pouco. Não pelas pessoas que padeceram, não, nada disso. Mas aquilo deveria ter queimado tudo. E se há poder nas minhas palavras, eu profetizo que os hospitais particulares comecem a pegar fogo e explodir. Malditos e desgraçados sejam esses mercenários da saúde. Uma consulta, 400. Uma consulta, 600. Uma consulta, R$1.200. Malditos e desgraçados sejam vocês. Ladrões, canalhas, que fazem um juramento pela vida, mas na verdade é um juramento pelo mercenarismo de vocês, canalhas, desgraçados, que peguem fogo os hospitais particulares. E que o incêndio que haverá em São Paulo, que não será obra do acaso, comece a servir de sinal para isso. Que peguem fogo, que a herança desses mercenários médicos que instituíram essas organizações, esses hospitais particulares, canalhas, que vocês comecem a ver o patrimônio de vocês definhar, escorrer como areia entre os dedos, malditos e desgraçados, que cobram R$1.200 numa consulta, desgraçados, o salário de vocês está muito alto, o trabalho de vocês não merece tanto, desgraçados. O ódio contra a ex-mulher. Este tópico se refere à postura de Tupirani em relação à sua ex-mulher. Em diferentes vídeos e declarações, ele demonstra forte ressentimento em relação a ela, e chega a fazer publicações nas quais profere maldições e comentários negativos direcionados a ela. Esse comportamento acabou chamando a atenção por aparecer de forma recorrente em seu conteúdo público. A ex-mulher era desgraça em pessoa. Tanto que Jesus deu um jeito e hoje está lá se arrastando com um caminhão de enfermidade. E que sorte ela deu em ter um filho. Senão nem para prostituta ela ia servir. Maldita e desgraçada, 70 vezes seja a minha ex-mulher. Que os ossos dela apodreçam e ela acabe igualzinha a mãe dela, em cima de uma cama, vegetando. Por quê? Porque Deus deu para ela o melhor. Se eu não sou o melhor, estou empatado no primeiro lugar com os melhores homens. Deus deu para ela o melhor, fiel a toda prova. Eu era casado. Não, um diabo não. Quem dera eu fosse casado com um diabo. Você se deixar governar por uma mulher, vai ali na boca de fumo, pede um revólver emprestado e dá um tiro na cabeça que você não presta mais pra porra nenhuma. Escola de assassinos. Esse tópico fala sobre a música que Tupirani fez para xingar a religião islâmica, a comparando com ideologias como comunismo, fascismo e nazismo. Comunismo, fascismo, nazismo, islamismo, é tudo igual. Putin, Fidel, Chaves, Mussolini, Hitler, Ayatollah Khomeini. Restauracal.net. Esse tópico se refere sobre um dos sites do pastor Tupirani, onde lá tem profecias dele, links de cultos e seminários em forma de áudio, e um PDF onde tem o processo que ele foi condenado à prisão. Museu GJC. Esse tópico fala sobre uma conta no Twitter que era dedicada a fazer cortes dos vídeos do Tupirani, mas que infelizmente foi suspensa por motivos desconhecidos. Provavelmente por causa das falas problemáticas do Tupirani. Canal no YouTube da Geração de Jesus Cristo. Esse tópico se refere ao canal oficial da Igreja Geração Jesus Cristo no YouTube, onde é possível encontrar gravações de cultos, vídeos do Tupirani falando sobre diferentes assuntos e até clipes de músicas relacionados à igreja. Conta no Facebook.
Esse tópico se refere a uma suposta conta que o pastor mantinha no Facebook, segundo relatos de internautas e de um vídeo que circula na internet, mas que eu não consegui localizar. Ele teria mencionado que o nome da conta era Irani Tupi e que utilizava o perfil para publicar profecias. Fiz algumas buscas pelo Facebook, mas não consegui localizar a conta. Por isso, não é possível afirmar com certeza se o perfil ainda existe, se foi desativado pelo próprio usuário ou se acabou sendo removido. Eu não tenho mais Facebook, bani completamente Facebook. Facebook é Sodoma e Gomorra, né? Facebook é reduto de viados e vagabundos. É isso que é o Facebook. Diferentemente do Museu Geração Jesus Cristo, o perfil não é exclusivamente dedicado a documentar a trajetória do pastor ou da igreja, mas acabou sendo uma das fontes que consultei durante a pesquisa. Parte das imagens, referências e vídeos utilizados neste vídeo foi encontrada por meio dessa conta, além de materiais publicados em uma conta do Twitter que elaborou um iceberg sobre o Tupirani. As referências foram utilizadas como ponto de partida para a pesquisa, sendo o conteúdo deste vídeo organizado e elaborado por mim, com informações reunidas de diferentes fontes. Fica aqui o agradecimento aos criadores que ajudaram a preservar e reunir esse material. Tupirani Herói e Beboporra C69. Tupirani 100 é o possível canal pessoal do Tupirani no YouTube. O conteúdo encontrado é composto, em sua maioria, por vídeos do próprio Tupirani tocando instrumentos musicais ou cantando músicas gospel. Apesar de não haver confirmação de que o canal seja oficialmente administrado por ele, os vídeos e a forma como o conteúdo é apresentado levantam essa possibilidade. Há uma suposta conta pessoal do pastor Tupirani no Twitter, que utilizava o nome Elias o Retorno. Durante a pesquisa, procurei pelo perfil, mas ele não parece estar mais disponível. O que aconteceu depois de tudo isso? Spoiler! Ele virou um meme. Sim, a internet brasileira transformou o cara que pediu o Holocausto em conteúdo de risada. Canais como Arquivo Nacional da Igreja Geração Jesus Cristo e Gabriel Mayer armazenam trechos antigos. Virou dublagem, remix, zoeira, fenômeno, Malafaia às avessas. Enquanto Silas Malafaia fala com as instituições, Tupirani fala contra elas. Se esse covarde, esse bandido, esse mafioso chamado Silas Malafaia, se ele pegasse no púlpito dele, ele tem 20 milhões, tem 20 milhões de assembleanos, ele diz que lidera 20 milhões, se ele pegasse no púlpito dele e rasgasse leis, esfregasse nos cornos dos políticos, e se o povo dele fosse mesmo um povo que quando gritasse os covardes voltem para casa, que eles não voltassem, eu queria ver alguma lei ser escrita dessa porra desse Congresso. Mas só tem covarde dentro das igrejas, só tem babaca, só tem discípulo de pastor mafioso, porra! O mistério do início. E essa é a parte que falta, o que torna a história dele ainda mais bizarra. Não há registros públicos sobre a vida de Tupirani antes da fama. O que o levou a criar uma igreja no bairro de Santo Cristo? Como ele construiu essa teologia de ódio? O que aconteceu na infância dele para chegar a esse ponto? Não há relatos de como era a vida dele antes, o que ele fazia, onde estudou, o que o levou a construir essa teologia de rebeldia. O que a gente tem, e isso é quase mais assustador, é uma construção de identidade a partir da prisão. Segundo sociólogos, Tupirani transformou a própria condenação em combustível. Ele criou o templo pós-prisão, instituiu o Dia do Pastor Perseguido e espalhou o lema Bíblia sim, Constituição não. E é justamente isso que deixa a história do pastor Tupirani tão assustadora e fascinante ao mesmo tempo. A história dele começa no ódio, mas as origens desse ódio permanecem um enigma, pois ele está livre, leve e solto até os dias de hoje. E aí, qual parte te deixou mais gag? O pedido de holocausto? As maldições contra o STF? Ou os ataques às cantoras gospel? A gente se vê no próximo vídeo. Se o Tupirani não me amaldiçoar com uma praga do Egito antes. Cortam cabeças,
escarnecem, é tudo normal. Escolas de assassinos ensinando mal.